aos 75 anos. Chris Norman finalmente se pronuncia sobre Suzy Quatro. Chris Norman nasceu Christopher Ward Norman em 25 de outubro de 1950 em Redcar, North Yorkshire, Inglaterra, em uma família já imersa na música. Seu pai era cantor e artista profissional, e desde cedo, a música não era apenas um hobby, mas uma parte natural da vida cotidiana. Quando a família se mudou para Bradford, o jovem Chris absorveu a vibrante cultura musical da Grã-Bretanha do pós-guerra, onde o rock and roll, o skiffle e os primórdios do pop estavam remodelando a identidade da juventude. Na adolescência, Norman aprendeu a tocar guitarra e começou a se apresentar com amigos da escola, desenvolvendo não apenas suas habilidades técnicas, mas também o estilo vocal singular que mais tarde definiria sua carreira. Sua voz, rouca, emotiva e inconfundivelmente humana, se destacava mesmo em seus primeiros anos, diferenciando-o dos cantores mais polidos ou teatrais da época. Em meados da década de 1960, Norman formou uma banda com os amigos Alan Silson, Terry Utley e Ron Kelly, posteriormente substituído por Pete Spencer. Depois de anos tocando sob vários nomes e lutando para ganhar reconhecimento, o grupo finalmente se tornou Smokey, um ponto de virada que mudaria suas vidas para sempre. O sucesso veio em meados da década de 1970, quando começaram a trabalhar com a renomada dupla de compositores e produtores Nicky Chinn e Mike Chapman. Com a voz de Norman em destaque, o Smokey lançou uma série de sucessos internacionais que capturaram o espírito da época. Canções como Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Don't Play Your Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight e Lay Back in the Arms of Someone se tornaram hinos globais. Os vocais de Chris Norman foram essenciais para o sucesso do Smokey. Sua interpretação equilibrava vulnerabilidade e força, conferindo às músicas da banda profundidade emocional e identificação com o público. O Smokey tornou-se especialmente popular na Europa continental, Austrália e Reino Unido, conquistando milhões de fãs e vendendo dezenas de milhões de discos em todo o mundo. Durante esse período, Norman emergiu não apenas como cantor, mas também como um vocalista carismático cuja sinceridade ressoava profundamente com o público. No início da década de 1980, após anos de turnês incessantes, gravações e pressão da indústria, os membros do Smokey começaram a se sentir criativamente limitados. Chris Norman, em particular, ansiava por liberdade artística e pela oportunidade de explorar uma identidade musical mais pessoal. Em 1986, ele tomou a difícil decisão de deixar a banda e seguir carreira solo, uma mudança que acarretava riscos significativos, mas que acabou se revelando transformadora. O salto de Norman para a carreira solo foi recebido com sucesso imediato. Seu dueto de 1986 com Suzy Quatro, Stumblin' In, tornou-se um enorme sucesso internacional, chegando ao topo das paradas e apresentando-o a uma nova geração de ouvintes. A canção revelou um lado mais suave e intimista de sua voz, destacando sua capacidade de transmitir ternura e nuances emocionais. Após esse sucesso, Chris Norman lançou uma série de álbuns solo que consolidaram sua reputação como um artista maduro e emotivo. Canções como Lady da Meia-Noite, Some Hearts Are Diamonds e No Arms Can Ever Hold You tornaram-se especialmente populares na Alemanha, Escandinávia e Europa Oriental, onde Norman alcançou um status quase lendário. Ao contrário de muitos artistas que enfrentam dificuldades após deixarem uma banda de sucesso, Norman prosperou mantendo-se fiel aos seus instintos musicais. Seu trabalho solo misturava pop, soft rock e sutis influências country, frequentemente abordando temas como amor, saudade, reflexão e resiliência. Suas composições tornaram-se mais introspectivas e suas performances cada vez mais sinceras, refletindo tanto a experiência pessoal quanto a maturidade emocional. O que realmente diferencia Chris Norman é sua notável longevidade. Décadas após seu sucesso inicial, ele continua fazendo turnês extensivas, lançando novos álbuns e se apresentando para plateias lotadas por toda a Europa e além. Suas apresentações ao vivo continuam poderosas, impulsionadas pela mesma emoção vocal crua que cativou os ouvintes pela primeira vez na década de 1970. Norman nunca se apoiou apenas na nostalgia. Embora honre seu passado com Smokey Robinson, ele continua a criar novas músicas, demonstrando um raro equilíbrio entre respeitar o legado e abraçar o crescimento artístico.
Sua voz, marcada pelo tempo, mas rica em personalidade, carrega uma autenticidade que poucos artistas conseguem manter ao longo de uma carreira tão longa. O apelo internacional duradouro de Chris Norman foi inegavelmente confirmado em 1994, quando ele recebeu um dos prêmios mais prestigiosos de sua carreira, o de Estrela Internacional de Vídeo do Ano pela CMT Europe. Numa época em que a televisão musical desempenhava um papel decisivo na formação do estrelato global, o prêmio reconheceu não apenas a voz poderosa e inconfundível de Norman, mas também sua capacidade de se conectar visual e emocionalmente com o público muito além das fronteiras do Reino Unido. Foi um momento em que sua carreira solo se consolidou, provando que sua arte possuía longevidade e uma ressonância intercultural atemporal. Uma década depois, em 2004, Norman voltou a chamar a atenção do público ao participar do programa de retorno na emissora alemã ProSieben. O programa, criado para reunir e celebrar artistas lendários, tornou-se o palco perfeito para Norman relembrar aos telespectadores porque sua música jamais havia caído no esquecimento. Um dos momentos mais comentados da série aconteceu quando ele cantou o clássico Stumbling In, em dueto com o ícone pop CC Catch. A apresentação misturou nostalgia com energia renovada, encantando os fãs de longa data e apresentando a magia de sua voz a uma nova geração. O ápice emocional da série chegou no episódio final, quando Norman foi acompanhado no palco por Smokey para a música de encerramento. Um reencontro inesquecível, que pareceu menos uma apresentação televisiva e mais uma celebração sincera de uma jornada musical compartilhada. O status de Norman como um artista internacionalmente aclamado foi ainda mais consolidado em 2019, quando ele foi a atração principal do prestigiado Festival de Música Noites Brancas em São Petersburgo. O evento em si carregava um profundo peso simbólico, pois foi organizado como uma homenagem à extraordinária carreira de 50 anos de Alla Pugacheva, um dos ícones culturais mais reverenciados da Rússia. Ser escolhido como atração principal para uma celebração tão marcante diz muito sobre o respeito que Norman inspira na Europa e em outros continentes. Dividindo os holofotes com artistas aclamados como Level 42, Bonnie Tyler e Svetlana Loboda, ele apresentou uma performance que mesclava décadas de experiência com uma paixão inabalável. Sob o céu noturno branco e luminoso, Norman demonstrou mais uma vez que o verdadeiro legado musical não se mede por tendências, mas pela capacidade de emocionar o público, ano após ano, geração após geração. A vida pessoal de Chris Norman sempre contrastou silenciosamente com a fama e a turbulência de sua carreira musical, marcada, acima de tudo, por uma notável estabilidade, lealdade e devoção à família. Em 1970, quando sua carreira com Smokey Robinson estava apenas começando a ganhar impulso, Norman se casou com sua esposa, Linda. O casamento deles começou antes da fama internacional, antes das turnês com ingressos esgotados, 2 hits no topo das paradas e das pressões implacáveis da indústria musical se tornarem realidade. Essa escolha de datas se mostrou significativa, pois significou que o relacionamento deles foi construído sobre a juventude compartilhada, confiança mútua e uma compreensão profunda um do outro, em vez de celebridades ou atenção pública. Ao longo das décadas, Norman frequentemente falou, direta ou indiretamente, por meio de suas escolhas de vida, sobre a importância desse compromisso inicial. Em uma indústria notória por casamentos desfeitos, relacionamentos passageiros e excessos, sua união com Linda perdurou por mais de meio século. Linda permaneceu uma presença constante nos bastidores, oferecendo apoio emocional e estabilidade, enquanto Norman lidava com as exigências de gravar, fazer turnês e manter-se relevante em meio às mudanças das eras musicais. A parceria entre eles tem sido frequentemente descrita por pessoas próximas como profundamente reservada, baseada no respeito e não na ostentação, e sustentada por uma determinação compartilhada de manter a vida familiar protegida dos holofotes da fama. Juntos, Chris e Linda Norman criaram 5 filhos, uma responsabilidade que Norman sempre considerou central para sua identidade e não secundária ao seu sucesso como músico. Apesar dos longos períodos longe de casa durante turnês e gravações, ele se esforçou conscientemente para permanecer presente na vida dos filhos, valorizando o tempo em família como um alicerce essencial. A paternidade influenciou sua visão de mundo, incentivando o equilíbrio e a perspectiva em momentos nos quais as pressões da carreira poderiam facilmente tê-lo dominado.
Muitos observadores notam que essa sólida base familiar contribuiu para sua reputação como um artista centrado e acessível, mesmo no auge de sua popularidade. Em 1986, buscando um ambiente mais tranquilo e controlado por razões pessoais e profissionais, a família Norman decidiu se estabelecer na ilha de Man. Essa mudança não foi meramente geográfica, mas sim simbólica. A ilha de Man oferecia privacidade, tranquilidade e distância dos holofotes intensos da cultura das celebridades do continente, permitindo que Norman se concentrasse na música sem sacrificar a vida familiar. Sua comunidade unida e ritmo mais lento atendiam ao seu desejo de normalidade, dando aos seus filhos a oportunidade de crescerem longe da constante atenção da mídia. Desde que se mudou para lá, a ilha de Man tornou-se o lar permanente e o refúgio criativo de Norman. A partir dessa base, ele continuou a compor, gravar e fazer turnês internacionais, provando que o sucesso artístico não exigia viver no centro da indústria do entretenimento. A ilha tornou-se um lugar de renovação e reflexão, onde Norman podia se afastar das exigências da fama e se reconectar com os valores que o guiaram desde a juventude: compromisso, família e autenticidade. Aos 75 anos, Chris Norman, a voz inconfundível por trás de Smokey Robinson e uma das figuras mais icônicas do rock britânico, chegou a uma fase da vida em que a reflexão lhe é natural. Décadas de sucessos no topo das paradas, turnês incessantes, triunfos artísticos e desafios pessoais lhe proporcionaram uma visão abrangente da indústria musical e das pessoas que a moldaram. Entre essas figuras, um nome se destaca com particular clareza e respeito: Suzy 4. Pela primeira vez em muitos anos, Norman falou abertamente e detalhadamente sobre a ligação entre eles, a época que compartilharam e a profunda admiração que sempre nutriu por ela. Recordando o início da década de 1970, Norman se lembra de uma cena musical crua, competitiva e repleta de possibilidades. Eram tempos eletrizantes, diz ele. Tudo parecia novo, e ninguém sabia ao certo até onde as coisas poderiam chegar. Nesse cenário, Suzy 4 emergiu como uma força que simplesmente não podia ser ignorada. Quando Suzy apareceu, ela mudou tudo, explica Norman. Ela não estava tentando se encaixar em nada que já existisse. Ela era única, completamente original. Norman enfatiza que o impacto de 4 foi muito além do seu sucesso nas paradas musicais. Como musicista de rock, baixista e vocalista de uma banda de som pesado, ela quebrou regras não ditas em uma indústria dominada por homens. As pessoas hoje em dia às vezes se esquecem de quão corajosa ela foi, diz ele. Naquela época, isso simplesmente não acontecia. Suzy não pediu permissão, simplesmente fez. Ele admite que muitos músicos homens, incluindo ele próprio, foram forçados a repensar suas suposições. Não dava para ignorá-la. Ela tinha a atitude, o talento e a resistência para sustentar tudo isso. Seus caminhos se cruzaram frequentemente durante turnês, aparições na televisão e eventos da indústria. E Norman se lembra desses encontros com carinho. Ela sempre foi direta com as pessoas, diz ele, sem rodeios, sem fingimento. O que você via era o que você tinha. Ele acrescenta que 4 possuía um raro equilíbrio entre firmeza e humor. Ela sabia se impor em qualquer ambiente, mas também sabia rir de si mesma. Essa combinação é poderosa. Norman também fala sobre as pressões que 4 enfrentou nos bastidores, pressões que nem sempre eram visíveis para os fãs. Ela tinha que trabalhar o dobro para ser levada a sério, diz ele. Essa é a pura verdade. Ele observa que, enquanto muitos artistas da época eram moldados e controlados, 4 lutou para manter sua identidade. Ela sabia quem era e não ia deixar ninguém reescrever isso por ela. Ao ser questionado sobre o motivo de ter escolhido falar com tanta franqueza agora, aos 75 anos, Norman faz uma pausa. A idade nos dá honestidade, reflete ele. Deixamos de nos preocupar com a forma como as coisas serão recebidas. Você só quer que o registro seja justo. Para ele, justiça significa reconhecer a influência e a resiliência de 4. Suzy merece seu lugar na história, afirma ele com convicção. Não como uma novidade, não como a mulher isso ou aquilo, mas como um artista de rock. Norman também reflete sobre como o tempo suavizou rivalidades e mal-entendidos que antes pareciam importantes. Estávamos todos tentando sobreviver e ter sucesso, explica ele. Às vezes isso cria distância ou silêncio. Agora, ele diz, só existe respeito. Quando olho para trás, sinto gratidão por ter compartilhado aquela época com pessoas como a Suzy. Ela elevou o padrão para todos.
Em suas considerações finais, Norman fala não apenas como músico, mas como testemunha da história. Se artistas mais jovens me perguntam sobre aquela época, eu sempre a menciono, diz ele. Eu digo a eles, olhem para Suzy 4, olhem para a coragem dela. Aos 75 anos, as palavras de Chris Norman carregam o peso da experiência e a clareza da retrospectiva, oferecendo uma homenagem sincera a uma pioneira que ajudou a redefinir a aparência e o som do rock.